Legal, então, Yong, agora que a gente explicou o que que é a Tikkun, uma das perguntas que o pessoal mais faz no comércio internacional é quais seriam as diferenças básicas entre fazer um e-commerce nacional e fazer um e-commerce internacional. Então, qual que seriam, as grandes diferenças? Na verdade, essa dúvida seria uma dúvida bem básica para alguém que esteja iniciando a sua loja para vender internacional, mas não é tão diferente de você vender dentro do Brasil, por exemplo. Vamos supor que você vai criar uma loja virtual para venda nacional no Brasil. Então, você vai criar um site, você vai ter que colocar um sistema de pagamento, você vai ter um sistema de transporte, né? Seria o envio pelo correio, seja DHL, e você tem que fazer o marketing. São essas, na verdade, essas três partes seriam partes fundamentais para uma loja virtual. Só que quando você vai fazer uma venda internacional, através de e-commerce internacional, você não conhece o país destinatário, ou seja, você não sabe qual tipo de pagamento, forma de pagamento você pode usar no local. Segundo, você não sabe qual empresa seria a melhor empresa para você enviar os produtos, porque dependendo do custo de envio, você pode impossibilitar o negócio, né? O consumidor pode se sentir pesado em comprar devido ao custo de envio. Terceiro, você tem que fazer um marketing adequado ao local. Só que quando você não conhece a forma que as pessoas buscam os seus produtos, você pode acabar tendo um custo não tão eficiente. Então, essas três partes seriam partes fundamentais para você conhecer por exemplo, se você quer abrir uma loja para vender nos Estados Unidos, você tem que saber qual empresa que teria um custo-benefício melhor para enviar o produto, qual seria a forma de marketing legal para fazer aqui nos Estados Unidos. Terceiro, quais seriam a forma de pagamento, né? Nós chamamos de PG. Essas três partes seriam as partes principais. E como a Ticum pode ajudar com essas três coisas? Edu, você poderia explicar um pouco sobre isso? Sim, sim. Então, essa é uma parte complementar, né? Mas a Ticum tem ajudado as empresas nessas partes chaves, né? Então, quando a pessoa vai montar sua loja no exterior, ela encontra essas dificuldades, por exemplo, tá? Aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas gostam muito de fazer a parte do pagamento com o boleto bancário. Boleto bancário é uma cultura de consumo do brasileiro. E os outros países também existe essa cultura de consumo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos a filial do Japão, né? Então, nós estruturamos a venda para o Japão e o Japão também tem um formato de pagamento próprio, que seria pagamento nas lojas de conveniência. Eles gostam muito de utilizar esse método. Imagina se eles não tiverem esse método de pagamento. Então, a Tikkun vai ajudar a você fazer o setting, né, configurar o meio de pagamento através da nossa loja. Segundo, a parte da logística, né? Então, é uma parte super importante. Cada vez os clientes querem as coisas mais rápido e do lado da empresa a gente tem que enviar isso da forma mais eficiente, mais econômica possível. Só que a gente sabe que a parte do envio tem a ver com volume. Então, imagina você, vendedor, querendo vender alguma coisa para o exterior, mas enviar sozinho. Você vai ter uma quantidade. Mas, logicamente, nós temos várias lojas enviando. Então, o nosso volume é muito maior. E a gente consegue parcerias muito melhores. Yong, você sabe, né? O Yong trabalha junto comigo. Você sabe que a gente tem negociados frete da China, da China, Japão, Coreia, sai mais barato vir da Ásia até aqui no Brasil do que depois que chega no Brasil para ir até algum lugar dentro do Brasil, sai duas, três vezes Verdade. mais caro. Então, esse tipo de poder de barganha que a gente tem é muito importante para a gente viabilizar o nosso negócio e fazer isso de uma forma bem melhor, né? E a parte do marketing também, que é super importante, e eu e o Yong, a gente trabalhou durante anos no negócio, e um dos próximas partes do vídeo vai ser um pouco sobre esse estudo de viabilidade do negócio, mas o marketing, cada país
tem a sua forma de fazer marketing. Cada país, os consumidores estão em algum local. Vamos dar mais alguns exemplos. Dentro dos 10 países que nós estamos trabalhando, e depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, mas dentre os 10 países que nós estamos trabalhando, cada país tem uma característica. Por exemplo, o nosso buscador aqui, que a gente utiliza no Brasil, ou até nos Estados Unidos, na Europa, mais de 90% as pessoas utilizam o Google. Mas o Yong, que viveu na Coreia, ou os nossos amigos do Japão, ou a nossa empresa lá na China, eles sabem que o buscador principal lá não é o Google. Não adianta você pensar, estudar como que é a engenharia do Google para priorizar a sua empresa ali, porque as pessoas não vão buscar no Google. Por exemplo, na Coreia é o Naver, né? Então as pessoas vão procurar dentro do Naver e mais de 60%, 70%, até 80%, isso tem variado, mas uma grande parte da população vai buscar diretamente no Naver. E o Naver tem uma outra forma de ranquear que é diferente do Google. O Japão também é 50% Yahoo, 50% Google. Então, tem que pensar como que esse povo vai utilizar as ferramentas de busca, também como que o povo interage com as mídias. A gente vê as lojas da Ásia, seja ela do Japão, a Coreia é um meio termo, mas principalmente eu noto nas nossas lojas do Japão, os nossos parceiros que vendem para o Japão, eles fazem uma loja muito parecida com a loja local, né? E essa loja, visualmente, o design, ele é muito mais carregado, digamos assim. Mas o japonês gosta daquilo. Então, é uma coisa muito importante a se saber, né? Acho que tem uma parte muito, muito importante que a gente pode complementar, é que, assim como no Brasil, se você vai ter uma loja virtual local, você tem que ter um endereço local, porque você vai ter que registrar a ferramenta de pagamento e para fazer qualquer coisa você tem que ter um endereço local, certo? E é a mesma coisa, isso se aplica também no seu e-commerce internacional. Então, o Edu acabou de comentar que a gente tem nossas sedes em 10 países. Isso significa que você pode aproveitar dos endereços do escritório de Tikkun em cada país para poder registrar sua forma de pagamento. Às vezes, quando você tem que contratar um funcionário para atender, da assistência aos consumidores, você pode usar o nosso escritório local para que seu funcionário contratado vá até o nosso escritório, use o local. Então, tem todas essas facilidades, né? Isso. E, além disso, uma parte muito importante que o pessoal que está utilizando mais e mais o e-commerce sabe é que, por exemplo, agora aqui no Brasil tem a lei da reversa. O que é a reversa? Se a pessoa recebe o produto e ela não está contente com o produto, ela pode devolver o produto. Mas imagina se você vende em outro país e a pessoa reclama do produto, tem que fazer a reversa, tem que enviar até aqui de novo, é muito complicado. Então, a Tikkun também, nós abrimos os nossos escritórios locais para receber essa reversa. Dessa forma, se você vendeu nos Estados Unidos ou no Japão, que já foi um grande custo para você enviar até lá, mas se o cliente não está satisfeito e tiver essa reversa, então a gente pode dar o suporte através do nosso escritório no local. Então, voltando para a nossa primeira pergunta, o que é a Tikkun? A Tikkun nada mais é do que uma plataforma que vai dar suporte e vai ajudar para que os nossos usuários criem essa loja virtual para venda internacional de forma mais adequada, eficiente, evitando erros, evitando alguns problemas que podem ter no futuro.